La Fábrica foi decisiva. Este é um debate que não tem discussão e pode ser aberto em qualquer mesa e eu vou manter a minha opinião. O Real Madrid é uma equipa com a característica ou com as características de possuir um 9 puro. O Real Madrid precisa de um jogador de área diferente de Kylian Mbappé, diferente de Vini Júnior. Façam as adaptações que fizerem. Quando o Real Madrid tem um ponta de lança raiz, e se olharmos para o histórico do Real Madrid, sempre teve um 9 referência. E quando o Real Madrid joga com um 9 referência, a equipa tem outras características, tem outra qualidade, tem outra solidez e tem outra cooperatividade enquanto equipa. Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vou falar da vitória do Real Madrid por 5-1 diante do Real Betis, do hat-trick majestoso de Gonzalo Garcia. Primeiro jogo na La Liga, a titular, no Bernabéu, um hat-trick, pé direito, pé esquerdo, cabeça, completíssimo. Então tem aqui um quê de grandiosidade e de dados estatísticos para a história do jogador e do clube merengue. Mas claro, eu vou falar também de João Garcia, que nos ensinou uma nova técnica para defender a sua baliza. Ó, empurra tudo o que estiver à sua frente, que na sorte bate neste que está à frente. Quando... Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas na minha infância, que ela pode ser um bocado crescida e madura, os rapazes jogavam futebol no chão, em Angola, pelo menos, em que juntávamos rolhas de garrafas e depois o guarda-redes era um tipo duas caixas de fósforo vazias. E o João Garcia me fez lembrar completamente isso no momento em que ela tira o Gerard Martín para o chão para defender aquela bola. É uma vitória suada do Barcelona, mas muito bem conseguida, muito bem arrancada ao espanhol. É uma vitória de quem está a fazer um caminho para conquistar o Campeonato Espanhol de Futebol. Então é sobre isso que vamos falar. Deixa o teu like, comentário e também quero que você partilhe o canal com mais pessoas. Faça com que mais gente conheça o nosso trabalho, mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Vá lá, partilhe este vídeo agora. Sim, vá, mande para aquele grupo do WhatsApp, para qualquer um grupo do WhatsApp que você possui e que existam pessoas lá que gostem de futebol. Partilhe. Partilhou. Obrigada pelo gesto que você acaba de fazer. Vou começar então pelo jogo do Santiago Bernabéu. O Real Madrid saiu num 4-3-3 com a bola, um 4-4-2 sem bola. Mais uma vez, uma grandíssima exibição de Rodrigo. Ele está na assistência para 2 golos, uma assistência para o primeiro golo de Gonzalo e também para o terceiro, o golo marcado por Raul Asensio, os dois de cabeça. Primeiros 20 minutos do Real Madrid muito bem jogados, com muita fluidez, muita cooperação, muita entreajuda, uma capacidade muito grande de não permitir ao Real Betis pensar, tampouco encontrar soluções no seu jogo. Um Real Madrid que tinha um Vinícius pela esquerda que passava com alguma facilidade pelo seu opositor, faz com que o jovem jogador termine a partida com um cartão amarelo. Rodrigo numa posição muito híbrida, né? Pela direita, mas que baixava muito para receber bola, para construir. Todo o jogo ofensivo do Real Madrid passava pelo seu pé, bolas paradas, jogadas construídas. Era o Rodrigo. Ele vem numa belíssima sequência já desde o final do ano passado. Este Rodrigo que estava a ser dado como acabado, que tinha feito mais de 30 jogos sem marcar nenhum golo. O futebol é assim, num ápice, tudo pode mudar e transformar-se. E o Rodrigo tem vivido essa transformação positiva, conseguindo ser elementar, Como é que é a palavra? Preponderante.
preponderante. Essa é a palavra. Às vezes as palavras nos pregam partidas e eu acabei de passar por uma. O Rodrigo acaba por ser um jogador elementar para este Real Madrid. Ele ressurge como uma fênix, com muita força, com muita vontade e com muita garra de fazer mais pelo Real Madrid. Nós não sabemos realmente o que é que se estava a passar, porque apesar de não estar a entregar, não é? Foram mais de 30 jogos sem marcar golos. O Xabi Alonso continuava a dar minutos ao Rodrigo, titularidades ao Rodrigo, e sempre que falava do jogador, falava com muito cuidado e também com algum carinho. Isto aí, o futebol é isso. No ápice, as coisas mudam e tudo volta a se encaixar, cada coisa no seu lugar e cada coisinha dentro da sua caixinha. Quem não está a viver um bom momento é Vinícius. Ele começa o jogo lá em cima, mas ele vai perdendo o gás e mais uma vez é assobiado na saída. Foi substituído por volta do minuto 78 por Xabi Alonso e é muito assobiado. Há uma repartição, alguns adeptos o aplaudem e no final do jogo ele nem vai aplaudir os adeptos, vai direto para o balneário, não faz aquela tradicional aplaudidela aos adeptos por estarem com a equipa, por vibrarem com a equipa. O Bernabéu é isso. Essa é uma característica dos adeptos do Real Madrid. Não importa quem você seja. Se eles não estiverem a gostar do que você estiver a fazer, para que não sejam os adeptos da outra equipa a te criticarem, para que você não ache que é inveja, são os próprios madridistas que te mandam um recado com as assobiadelas. Então, Cristiano Ronaldo, quando foi vaiado, assobiado no Santiago Bernabéu, ele respondeu ganhando 3 Ligas dos Campeões. Vamos ver como é que reage Vinícius, porque depois da assobiadela no último jogo no ano passado, no Santiago Bernabéu, ele teve um comportamento, trocou a fotografia de capa nas redes sociais, mas antes do jogo, na véspera, ele deixou uma mensagem de incentivo nas redes sociais, mas nem toda a gente comprou a ideia de Vinícius, que não atravessa um bom momento, reclamou mais uma vez ao ser substituído. Claro, ninguém gosta, tampouco o Vinícius, que é um jogador que não está a viver um bom momento, ele quer aproveitar cada minuto ao máximo. Os golos do Real são marcados por Gonzalo Garcia, o primeiro, como já me referi, assistência de Rodrigo, uma cabeçada sem ângulo, ele encontra espaço, coloca a bola fora do alcance do guarda-redes para o poste mais distante. Segundo golo marcado também pelo Gonzalo Garcia. O segundo é uma obra maravilhosa. É um golaço. Para falar em espanhol, é um golazo. Gran golazo de Gonzalo Garcia. Meus amigos, é uma bola que vem do alto, de Fede Valverde. Ele taca a bola no peito, coloca no pé direito e daí, aí onde ele está, num sentido puro de 9, de um jogador que tem confiança, de um jogador que entende que está aí para ser protagonista e faz o 2-0 para o Real Madrid. Numa estreia com muitas reticências, muitas dúvidas, porque Kylian Mbappé não foi a jogo porque está lesionado e o Gonzalo é a primeira opção para o Xabi Alonso. Como sabemos, o Endrick saiu do Real Madrid. O Gonzalo é o jogador, é uma aposta do próprio Xabi Alonso no Mundial de Clubes. É o jogador que ele utilizou como o avançado na ausência de Kylian Mbappé e também de Endrick. E ele responde muito bem à pressão que é imposta nele, porque seria o jogador referência diária. Sem Kylian Mbappé, um Real Madrid a viver muitos momentos instáveis, de muita pressão, e ele responde muito bem. O 3-0 nasce numa cabeçada de Raul Asensio. Novamente, cobrança de um canto de Rodrigo e Asensio faz o 3-0. Aqui o Real some. Pois simplesmente apagam-se as luzes, aperta ali o interruptor, não passa a corrente e o Real Betis começa a crescer no jogo, começa a causar muitos problemas e numa bola longa em que ficam muito mal batidos na fotografia, muito mal batidos. Asensio primeiro, depois Rudiger, Thibaut Courtois e o Real Betis faz então o 3-1. Depois disso tem um bom remate de Batra, depois tem bola na trave. O Betis teve oportunidades para fazer o golo, mas não conseguiu manter a bola no fundo das redes do Real Madrid e acho que nasce
uma obra-prima, um golo assim cheio de deboche, cheio de técnica, de beleza, de Gonzalo Garcia, sim, uma assistência do Arda Güler e ele com o calcanhar faz o 4-1 para o Real Madrid, o 5-1 já nasce no final, mais uma assistência de Fede Valverde para o quinto golo marcado por Fran Garcia. La Fábrica ha decidido para o Real Madrid e ha dado mais um tempinho para Xabi Alonso. Todos jogadores vindos da cantera do Real Madrid. O Real Madrid não tinha um jogador que fazia um hat-trick saindo da sua formação desde 2003 dentro do Santiago Bernabéu e o Gonzalo Garcia então conseguiu este feito, teve essa proeza. O Real saiu a jogar com Camavinga e Tchouaméni como duplo pivô. É isso que o Xabi Alonso precisa e nada mais. O Güler vai perdendo espaço e quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe da minha opinião sobre o Arda Güler. Tem um pé esquerdo fabuloso, maravilhoso, é muito técnico, é outro jogador que ouviu assobios porque ele recua o jogo em muitos momentos que o Real Madrid tem que avançar, e foi assobiado no Santiago Bernabéu, mas ele não se deixa bater porque depois faz a assistência para o terceiro golo de Gonzalo Garcia, mas o Güler não tem o músculo, a força, a capacidade de proteger bola como tem Camavinga. Em progressão com bola, ele dá outro ritmo e outras andanças, outros movimentos para o jogo do Real Madrid. E o Real precisa disso porque é uma equipa muito instável defensivamente, muito desequilibrada. E ter jogadores como o Tchouaméni, Camavinga e o Bellingham é mais músculo e menos técnica, mas neste momento é o que o Real precisa. E o Xabi Alonso volta a dar um recado que o Güler vai perdendo algum espaço dentro da equipa e que ele prefere que o Camavinga e o Tchouaméni sejam os dois médios. E o Fede Valverde continua a ser lateral. O Asensio, eu acho que faz um bom jogo, apesar de comprometer no golo. O Rüdiger continua muito aquém. O Thibaut Courtois, ao seu nível. O Carreras é o mais seguro naquela defesa. Eu acho que é o jogador mais equilibrado. Já falei aqui de bom jogo do Rodrigo, um jogo de mais para menos de Vini Júnior. Eu ainda continuo à espera de mais do Vinícius e um grandíssimo jogo do Gonzalo Garcia e um jogo QB de Jude Bellingham. Muito QB. Não foi um grande jogo do Bellingham. Foi um jogo assim. O Real vence, continua a encurtar as distâncias para o Barcelona. 4 pontos de diferença, o Barça tem 49, o Real tem 45. Poderemos ter ao longo da semana uma final entre as duas equipas, na final da Supercopa Espanhola, que vai ser jogada na Arábia Saudita. O Real defronta na meia-final o Atlético de Madrid, caso passe pelo Atlético. É um grande teste para o Real Madrid, porque este Atlético feriu o Real na La Liga 5-2. É inesquecível este resultado, então vamos ver como é que se vai comportar este Real Madrid numa partida a eliminar, decisiva. Caso passe do Atlético, vai defrontar o Barcelona e depois veremos caso o Barcelona também passe pelo Atlético de Bilbao. O Real que emenda vitórias atrás de vitórias, mas que continua inseguro, incapaz de conter ritmos e aceleração, incapaz de proteger a sua baliza, volta a sofrer golo e muito incapaz de ter um jogo tranquilo, com saber guardar a bola, ter posse, diferente do Barcelona. Meus amigos, o que é que foi a exibição do João Garcia? Que ele é um bom guarda-redes, eu já sabia. Que ele é muito bom em manchas, saída, assim, na cara do adversário. Mas tem uma cabeçada que ele para. É que o guarda-redes do Espanhol também faz muito boas defesas. Duas. Uma do Júlio Koundé, assim que me vem agora, e a outra de Eric Garcia. A do Eric, então, mas o João Garcia, aquela cabeçada e o que ele desbloqueou. Quando ele empurra o Gerard Martín para poder defender a sua baliza. E aquela bola que os jogadores do Espanhol são dois, é só passar a bola no outro, ele não sei o que quis fazer, o João Garcia toca assim só para desviar a bola. Depois de já ter deixado Koundé e Gerard Martín no chão, o jogador do Espanhol
é que ele foi recebido num ambiente de tanta hostilidade, mas o ambiente hostil não o intimidou. A percepção que eu tive é que ele conhecia muito bem os movimentos dos ex-companheiros, agora rivais. Ninguém me tira isso da cabeça. Ele trabalhou muito tempo com todos eles, né? Treinava todos os dias com eles e ele conhecia cada movimento de cada um. Não estou a tirar mérito ao João Garcia, ele é um grande guarda-redes, ele é um grandíssimo guarda-redes. Ele foi o melhor guarda-redes da La Liga na temporada passada, não teve Oblak, Courtois, não. Foi o João Garcia e jogava no espanhol, mas ele conhecia os movimentos dos adversários na perfeição. Foi um jogo de nota 11. É porque a nota máxima é 10, mas é um jogo de nota 11 do João Garcia. É um golaço marcado pelo Barcelona, a contratação do João Garcia. É um golaço incrível. Ele suporta o resultado para o Barcelona. E depois o Barça tem uma coisa que vai faltando a outros: capacidade para sofrer e qualidade para desbloquear. Está a faltar qualidade ofensiva ao Barcelona. O Barcelona não está a conseguir marcar muitos golos. O Barça ganhar por 2-0 para mim é mínimo, porque o Barça do Hans Flick tem uma média de 3.9. É mais de 3 golos por partida. Nas últimas partidas é 1-2-2. Ou seja, a equipa está a demonstrar maior maturidade defensiva, maior coesão defensiva. O Gerard Martin vem trazer esse equilíbrio dentro da equipa mas está a faltar a perspicácia do Rafinha, que não fez um bom jogo, a forma atrevida, a irreverência de Lamine Yamal, a capacidade de finalizar de Lewandowski, de Ferran, que também não fez um bom jogo, o Marcos Rashford também passou muito ao lado do jogo. Agora, o Fermín López, muita atenção para este miúdo. O Fermín tem uma aura, uma alma barcelonista, uma alma culé única. Ele entra e transforma completamente o jogo. O João Garcia é eleito MVP porque ele mantém o Barcelona no jogo, mas o Fermín é que traz os golos. Ele traz a revolução para o jogo do Barcelona. E nem falo-vos do Mágico Pedro. Para dar cadência ao jogo, ela é incrível. O Frenkie de Jong também tem uma atuação brilhante e o golo do Dani Olmo é uma patada na bola, assim, belíssima. Foi um clássico jogado em meio a muita tensão mesmo, muita. A semana foi de muita informação, de muitas notícias e porque marcava o regresso de João Garcia à Cornellà, o estádio do Espanhol, e ele foi recebido com notas de Judas, rato e tudo mais, mas ele demonstrou ter uma frieza e um domínio próprio incrível, uma capacidade de se abster a tudo o que acontecia no exterior indescritível. São poucas as pessoas que não cairiam na pressão. A cada coisa que ele fazia era de um zumbido, de um ouvir do estádio, um ruído, um som ensurdecedor. Mas ele foi muito, muito sóbrio e o recado está dado para Mark ter Stegen. Se ele quiser jogar, segundo as notícias, o Girona o quer e eu acho que é o momento dele tomar uma decisão na carreira. Porque o João Garcia, saudável, é o guarda-redes titular do Barcelona. E Lewandowski, atrapalhado, mas acabou por fazer o segundo golo do Barcelona. Como disse o Hans Flick, até aos 80 minutos o Barcelona não merecia vencer, mas nos últimos 10 fez 2 golos e foi a equipa que conseguiu então vencer a partida. E é assim que se fazem os campeões, não jogando bem e conseguindo ganhar, sofrendo e mantendo a baliza inviolável. É o terceiro jogo que o Barcelona não sofre golos, se não estou em erro, desde o regresso de João Garcia. É uma ótima vitória de um Barcelona que, na minha opinião, neste momento é a melhor equipa da La Liga. Não vejo quem tenha capacidade para
tirar o título ao Barcelona. O futebol é muito imprevisível, muitas coisas poderão acontecer pelo caminho, ainda falta muito até maio, a altura em que se decide a La Liga, mas neste momento a raça, a determinação, o foco que essa equipa tem demonstrado e essa capacidade de recalcular a rota defensivamente, como tem se apresentado o Barcelona, eu tenho muitas dúvidas e eu não consigo apontar uma única equipa que seja capaz, dentro do nível médio da La Liga, de importunar esse Barcelona, de fazer com que a equipa não ganhe pontos, porque o nível médio da La Liga é muito frágil. O Real Madrid não está num bom momento, o Atlético é uma farsa, na minha opinião. Então, o Barcelona depende apenas de si para chegar ao final da corrida e cortar a meta em primeiro lugar. Mas o futebol, repito, é muito imprevisível e nós não sabemos o que poderá acontecer depois da Supercopa Espanhola, como vai reagir o Barcelona, se haverá uma lesão que possa desestabilizar toda a estrutura, o que já se provou que não há, já estiveram de fora Rafinha, Lamine, Pedri, jogadores que na última temporada não tiveram lesões, foram totalistas. O Lamine teve algum período ausente, mas o Rafinha, o Pedri foram totalistas e nesta temporada já estiveram ausentes, mas ainda assim o Barcelona continua muito integral dentro da competição nacional. É uma vitória, não vou dizer maiúscula, mas é uma vitória da raça, da força e da vontade de vencer deste grupo, que tem guarda-redes. Ha conseguido guarda-redes o Barcelona. João Garcia fez um grandíssimo jogo. Foi o grande personagem da partida e não se escondeu, mostrou-se para os adeptos do Espanhol e também do Barcelona. Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários sobre estas duas equipas e o momento de cada uma delas e vamos acompanhá-las agora nas meias finais da Copa, da Supertaça, ou Supercopa de Barcelona, da Supertaça de Espanha. O Barcelona vai defrontar o Atlético de Bilbao e o Real Madrid vai jogar diante do Atlético de Madrid. Até um próximo vídeo, eu voltarei a qualquer momento aqui no canal. Se você não é subscrito do canal, se você não está inscrito, faça-o já para não perder nada. Muitos beijinhos, 2026 já começou e nós já estamos de volta a todo vapor.